Bom, pessoal, então, dando início, né, ao evento da tarde, então vamos lá. Dando início, né, ao evento da nossa tarde aqui, o James, ele me procurou, a gente se conheceu através aqui do Mapa do Lucro, um evento que a gente tem aqui no nosso ecossistema. E aí nós fizemos uma parceria muito boa, nós somos da mesma ideia, dos mesmos princípios, valores libertários, né? E aí eu comecei a fazer parte da comunidade, ingressei junto no grupo do WhatsApp, né, da confraria. E é um prazer estar recebendo todos vocês aqui no nosso espaço, na nossa casa, tá bom? Eu vou fazer uma apresentação para vocês aqui, como empresários, empreendedores, políticos, né? Então, eu vou fazer uma apresentação aqui do nosso ecossistema e depois eu vou colocar um vídeo dando aí o início ao evento de vocês, propriamente dito, e depois eu vou passar a palavra para o James, tá bom? Ok? Certo? Bom, então vamos lá. Nós somos do Instituto Happiness for Business, certo? O Instituto ele é um grupo, né, de empresários e empreendedores, certo? Nós somos um ecossistema hoje, fazemos parte da Liga, né, somos sócios do Flávio Augusto, do Joel J., do Caio Carneiro, né, fazemos parte da Mentoring League Society, certo? E nós, com mais de 8 anos, mais de 1,5 milhão de dinheiro investido, nós montamos um ecossistema, ok? Onde tem hoje mais de, só no nosso grupo aqui, no nosso Happiness for Business, nós temos hoje mais de 800 empresários e empreendedores dentro do nosso ecossistema, que vocês também, né, farão parte, uma vez vocês desejando isso, com certeza. Espero que todos vão desejar, e eu sei que aqui o espaço é para isso também. Nós trabalhamos com o avanço, a prosperidade, o alcance que o empresário e o empreendedor tem em chegar no nível mais próspero das suas empresas e dos seus negócios. Qual é o nível mais próximo que a gente consegue alcançar? Qual que vocês acham que é? Vocês, como empresários e empreendedores, o que vocês enxergam que é, onde eu gostaria de estar neste momento? Dinheiro, independência, né? Toda essa questão que nós estamos envolvidos como empreendedores e empresários, qual é o nível que eu gostaria de alcançar? O que vocês pensam? Autossuficiência. E o que seria essa autossuficiência? O que seria eu, como empresário e empreendedor, eu conseguir alcançar a minha autossuficiência? É eu estar num nível em que a minha empresa consiga funcionar de forma operacional, tácita e estratégica, sem eu necessariamente estar ali presente. Eu, literalmente, virar e falar assim, semana que vem eu não vou na minha empresa. E está tudo bem. Vai funcionar da forma como deveria de funcionar. Esse é o sonho de todo empreendedor e de todo empresário, né? E muitas vezes a gente não alcançou esse estágio, essa prosperidade, porque eu ainda não me conectei com as pessoas que eu preciso me conectar e ainda não adquiri o conhecimento que eu preciso de adquirir para justamente estar no nível da prosperidade, da autossuficiência, como ela colocou ali muito bem. Então, o que acontece? A gente hoje, nós temos aí 4 níveis de empresários, de empreendedores. O nível 0, ele não é colocado tanto como um empreendedor ou empresário, porque ele ainda está indo como um sonhador. É aquela pessoa que ainda está no abstrato. Ele pensa em ter um negócio,
Ele tem uma ideia, muitas vezes a ideia dele é muito boa, mas ele ainda está só pensando naquilo. Ele não tem nada de concreto, vamos dizer assim. Já o nível 1, ele já transformou a ideia dele, já tirou do papel. Ele já tem um negócio, mas ele é o eu-keep. Ele faz tudo. Ele está no nível 1. Ele quer crescer, mas ele ainda não tem uma estrutura, ele já tirou do papel, mas ele ainda não tem uma estrutura. E isso é o nível 1 do empresário, do empreendedor. Quando ele chega no nível 2, ele já tem um negócio validado, ele já tem um valuation ali mais apropriado, vamos dizer assim. Ele já tem uma equipe formada, mas ele ainda está no faz tudo ainda. Ele ainda está no operacional e no estratégico, porque sem ele a empresa não funciona. Quer dizer, se ele virar e falar assim, semana que vem eu não vou na empresa, provavelmente ele vai ter uma série de problemas, porque ele não estava lá para resolver. Esse é o nível 2. O nível 3 já é aquele empreendedor ou empresário em que o negócio dele já está expandindo, mas ainda assim depende dele para tomar as decisões. Ele já tem um organograma, ele já tem uma estrutura bem montada, ele já tem um corpo gerencial, talvez, funcionários que trabalhem colaboradores que trabalham a seu favor, mas ele ainda precisa dele para que ele tome decisões. A estratégica e o tácito dele ainda precisa de ser estruturado. Talvez o operacional já está com uma certa eficiência, mas a parte tácita ainda precisa de ser trabalhada, e a estratégia principalmente. E aí nós temos o nível 4, que é um negócio ou mais de um negócio, certo? Em que, expandindo, não depende mais do empresário. Ele já tem um corpo de funcionários, de estrategistas, tanto na parte operacional, tácita e gerencial e estratégica, em que ele consegue simplesmente virar e falar assim, semana que vem eu não preciso de ir, porque a minha empresa ela funciona tranquilamente. Então, isso é a autossuficiência, é quando você chega neste patamar. E como que vocês estão neste momento? Qual é o canal que vocês entendem que vocês conseguem estar? E como chegar no nível 4? Então, o que nós temos aqui? Eu vou pedir para vocês agora escanear esse QR Code aí e fazer um diagnóstico, fazer um diagnóstico da empresa de vocês. Porque nós aqui do Instituto Happiness for Business, certo? Nós temos hoje todo um aparato para poder juntos alavancarem o negócio de vocês para chegarem até o nível 4, como é o desejo de todos nós. Então, vou pedir a vocês que preencham aqui agora, rapidinho, e a minha equipe, até segunda-feira, ela vai entregar para vocês um diagnóstico, e se fizer sentido para nós e para vocês também, a gente pode combinar uma reunião para que vocês possam entender melhor o que é o nosso instituto e ali fazer parte desse projeto, desse nível 4, como eu acabei de explicar agora. Então, eu vou pedir a vocês para que vocês preencham esse diagnóstico, por favor. Pois não. Ambiência. Hoje nós estamos aqui numa reunião e a ambiência nossa aqui claramente é qual? É de nós entendermos o que nós somos capazes de fazer para transformar o Brasil num lugar melhor. Isso é ambiência. A gente está com as pessoas certas, no lugar certo, com as mesmas ideias e com capacidade de transformação. E é o que nós estamos fazendo aqui. Ok? E isso para nós aqui é muito importante. Como eu falei, né?
Quando o James, né, conversei com o James, e ele foi todo o organizador de todo esse evento, eu fiquei muito feliz em poder contribuir, de estar, de acolher vocês todos na nossa casa, aqui no nosso ecossistema Ikigai, que faz parte desse instituto. E que nós, né, somos, graças a Deus, já temos o nosso viés libertário aí, e para a gente se transformar cada vez mais. Tudo bem aí? Conseguindo fazer o diagnóstico aí certinho? E aí eu vou pedir para vocês depois, eu vou receber essas informações, né, e a gente vai, a minha equipe vai mandar uma mensagem para vocês e enviar para vocês esse diagnóstico, né, totalmente com vocês aqui, para a gente poder, ok? Certo? Pronto, podemos dar continuidade? Todo mundo conseguiu preencher? É bem tranquilo, né? São perguntas muito tranquilas, mas que dá uma dimensão, né? Porque, na verdade, gente, é aquele negócio, eu consigo alcançar a minha prosperidade, né, quando eu consigo externar isso para todos os que estão à minha volta, né? E, inclusive, o que nós estamos fazendo aqui é justamente ter essa prosperidade não só societária, mas também na nossa comunidade como um todo, né? Esse é o nosso papel aqui, e a gente trabalha com muita força em cima disso, sabendo do resultado que isso gera, né? Porque ser empresário e ser empreendedor no Brasil, a gente sabe muito bem que não é fácil, né? E hoje está mais difícil ainda, porque nós temos hoje realmente uma política que não nos ajuda em nada, pelo contrário, eu não só não ajudo, como eu consigo atrapalhar bastante. E então a gente sabe muito bem que nós estamos aqui com um propósito muito maior, né? Principalmente como empreendedores e empresários, não é isso? Bom, então, dando continuidade, aqui, dentro desse QR Code, nós temos aí o nosso ecossistema. Então, hoje nós temos dois ecossistemas, vamos dizer assim. Nós temos o nosso ecossistema físico, a nossa casa física dentro do nosso ecossistema, melhor dizendo. Nós temos uma casa física que é o nosso espaço aqui, que chama Cowork Ikigai. Então, todos estão convidados a estarem sempre aqui presentes, vai ser um prazer recebê-los aqui. Nós temos aqui salas privativas, temos sala de reuniões, nós temos podcast muito bem equipado para que todos possam usufruir do podcast de alguma forma. Nós temos operadores de podcast, o estúdio, tudo pronto aqui dentro do nosso cowork, que pode atendê-los da melhor forma possível, certo? E, inclusive, hoje nós estamos com o nosso diretor aqui, o Leandro. Ele é o nosso diretor aqui também do nosso instituto, certo? E ele é uma pessoa que vocês podem até procurá-lo para até falar também do podcast, não só do podcast, mas como do instituto como um todo, que ele está totalmente engajado com a gente aqui em contribuir para a prosperidade de todos aqueles que nos procuram, certo? Não é isso, Leandro? É isso aí. E no outro QR Code, esse QR Code aqui é realmente a nossa plataforma. A plataforma Ecos for Business, né? Vamos dizer assim. É uma plataforma, gente, que ela liga LinkedIn com Instagram tudo junto. Só que ela é de graça. E hoje nós estamos com mais de 800 empresários. Pode entrar aí agora, você vai fazer seu perfil. Nós estamos hoje com mais de 800 empresários dentro da plataforma.
e empresários de todo o campo. Tem empresários, advogados, contábeis, operadores de maquininhas de cartão, varejista, segurança no trabalho, assim, uma infinidade. Eu não vou conseguir nem falar todos os segmentos que nós temos hoje. E, justamente, qual que é a ideia da plataforma Ecos for Business? Qual que é essa ideia? O Igor me falou que ele tem um negócio de controle de pragas. Então, eu fiquei sabendo, dentro da plataforma, que o Leandro tem uma empresa lá que ele está precisando de fazer o controle de pragas. O que eu vou fazer? Eu vou fazer assim, @Igor, o @Leandro está querendo o seu serviço, está precisando de um serviço de controle de pragas. Aí, o Igor vai receber uma notificação no seu celular e o Leandro vai receber uma notificação no celular dele. Olha, você está buscando uma pessoa que controle a praga? Eu tenho aqui uma pessoa dentro do meu ecossistema. E isso tudo, gente, em caráter de cortesia. Não tem nenhum ônus, não tem a plataforma, não. A ideia, justamente, é de conseguir conectar as pessoas, certo? E eu sou o gestor dessa conexão. Então, eu sou a pessoa que vai fazer essas conexões. Não só eu, né? Eu, junto com o Leandro, todos nós aqui. Essa que é a ideia. Essa que é a grande virada que a gente vai conseguir. Imagina que você consegue ter o acesso a uma infinidade de profissionais que pode te atender e você tem onde buscar. E eu, entendendo o perfil de vocês, eu consigo fazer essa conexão também dentro da plataforma, fazendo notificação no seu celular, sem invasivo, sem ser aquele monte de como é que fala? Fica enviando notificações, obrigado. Sem nada disso, gente. É só simplesmente uma ideia de criar um grupo coeso que tem um ecossistema bem montado, que a gente consiga se ajudar mutuamente e, assim, alcançar a nossa grande e tão desejada prosperidade. Tá bom? Foi um prazer conversar com vocês, né? Como eu falei, meu nome é Lucas, acho que não cheguei a me apresentar, mas eu sou o Lucas aqui, gestor do Cowork Ikigai e da plataforma Ecos H4B. Ok? Foi um prazer, gente. Obrigado. Eu vou colocar aqui agora, então, o vídeo, tá? Que agora não vai mais falhar, né, Jamie? Agora deu certo. Aí eu vou colocar o vídeo aqui, tá bom? O Fórum Alberdiano Internacional contrasta com o Fórum de São Paulo, sendo um espaço de convergência ideológica alinhado aos valores, os liberais ocidentais e os princípios de Juan Bautista Alberdi. Desde a sua fundação na província de Buenos Aires, dentro de La Liberta Avanza, este fórum tornou-se uma ferramenta fundamental na batalha cultural, promovida pelo presidente Javier Milei, que se posiciona como o líder mundial do liberalismo. Y dar la batalla cultural no es solo moralmente correcto, sino que además es necesario de un punto de vista del gobierno. Es necesario para el éxito de cualquier programa de gobierno liberal o libertario, para que en el futuro sean los propios ciudadanos los que defiendan su libertad y no se dejen pisotear nuevamente por los socialistas. El Foro Alberdiano no solo está enfocado en la realidad argentina, sino que también se proyecta al mundo. Con el objetivo de que la libertad prevalezca en el desarrollo de los individuos, el foro establece alianzas y vínculos con actores globales que comparten su visión liberal, promoviendo así un movimiento cultural que trascienda fronteras y se oponga al colectivismo empobrecedor. El foro aspira a ser un catalizador de cambios culturales y sociales, que espalden las transformaciones impulsadas por el liberalismo. A través de sus actividades,
busca consolidar un entorno donde la libertad, la propiedad privada y el capitalismo sean los pilares del desarrollo humano, enfrentando de manera efectiva la batalla cultural y contribuyendo al renacimiento de una sociedad basada en el respeto irrestricto por el proyecto de vida del prójimo. Esto es posible gracias al equipo directivo que está conformado por grandes personalidades, que brindan su conocimiento cultural, además de ser nuestra guía en cada movimiento que hacemos en el foro. Con su gran apoyo, podemos formar este gran equipo que busca relevancia nacional. Además hay una gran cantidad de personas que fortalecen y forman parte del foro alberdiano. ¿Qué es la batalla cultural? La batalla cultural es una lucha de ideas, donde se enfrentan las libertades individuales, la propiedad privada y el libre mercado, contra aquellos que abogan por un mayor control del Estado, la intervención económica y la regulación de la vida de los ciudadanos. ¿Por qué Alberdi? 1. Fue un pionero del pensamiento liberal en América Latina. 2. Sus obras, como Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina, sentaron las bases de una nación moderna y libre. 3. Sus principios sobre el respeto a los derechos individuales, el gobierno limitado y la importancia del comercio y la industria son tan relevantes hoy como lo fueron en el siglo XIX. Es por eso que elegimos Alberdi para la diplomatura y como uno de los referentes de la libertad. Principios clave de Alberdi. Alberdi abogaba por una serie de principios esenciales. Libertad individual, la base de una sociedad justa y próspera. Limitación del poder del Estado, para evitar abusos y garantizar la libertad de los ciudadanos. Promoción del comercio y la industria, como motores del progreso y la innovación. Educación, no solo como derecho, sino como herramienta fundamental para la libertad. Estos puntos clave nos dan una perspectiva de cómo tenemos que abordar la batalla cultural. Y recuerden, la batalla cultural no se lucha solo en el ámbito político, sino en el corazón y la mente de cada individuo. Através do foro, o objetivo é projetar da Argentina uma mensagem de defesa da liberdade para o resto do mundo. Subestimen la batalla cultural. No subestimen también la interacción con la política, porque ustedes pueden seguir dando la batalla cultural. Hemos planteado el problema de la política como una cuestión moral. En cada una de las votaciones que tuvimos que hacer, enfrentamos y planteamos el tema desde una cuestión moral. Y lo primero que dijeron es, bueno, déjalos que entren en la Cámara, total, se van a diluir y van a desaparecer. Y sin embargo, cada vez que viene una votación, se arman unos escándalos de novela, porque están descubriendo que los malos son efectivamente malos, pero los que se vendieron como buenos son más malos que todavía los malos. Por lo tanto, quiero invitarlos a todos a dar la batalla cultural, pero no solo en el plano de las ideas, háganlo también en el plano de la política, porque si no los zurdos nos van a llevar puestos. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! Boa tarde, pessoal. Comecei com esse vídeo, que geralmente é o que dá apresentação em todos os eventos do Foro Alberdiano. E eu escolhi esse dia por ser o aniversário de Daniel Fraga, e não existe um dia melhor para representar a luta pela liberdade. E eu gostaria de também mostrar um outro vídeo agora sobre o Foro Alberdiano, sendo apresentado pelo Rodrigo Andolfato, que é o nosso embaixador do Brasil, do Foro. E ele vai explicar um pouco como que funciona a estrutura e os planos também para o futuro, qual que é o objetivo do foro. Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Rodrigo Andolfato. Eu sou embaixador do Foro Alberdiano Internacional para assuntos da nação brasileira.
Também sou fundador e presidente do Conselho Deliberativo, também sou presidente executivo do Instituto Liberal da Alta Noroeste. Quero agradecer a oportunidade que o James Benson está me dando de me dirigir a todos que participam deste evento, que ora se coloca a todos nós. É importante dizer o que é o Foro Alberdiano Internacional. O Foro é um movimento iniciado logo após a vitória do presidente Javier Geraldo Milei na Argentina, que assume no dia 10 de dezembro de 2023 uma tarefa, no mínimo, hercúlea. Por quê? Porque naquele momento a Argentina estava em default técnico, moratória técnica. Por que moratória técnica? Porque ninguém trocava seus dólares por pesos. O governo tinha feito uma lambança, o governo anterior de Alberto Fernandes e Cristina Kirchner, deixado, na verdade, não um governo sucessório, mas uma armadilha. Fato é que, se não fosse por um economista austríaco, um economista que conhece profundamente as teses da moderna economia subjetivista, que é o verdadeiro nome da economia austríaca, a Argentina estaria perdida de uma vez por todas. Mas, assim que o grupo de Milei chega para governar, entende que, por exemplos obtidos recentemente em outros países da América do Sul, não precisamos citar quais, era necessário, além de arrumar a economia, criar uma força, um contraponto daquilo que resolvemos chamar de batalha cultural. É isso mesmo, pessoal. A esquerda, durante anos e anos, se preparou, se uniu para se manter no poder, mesmo tendo ciência e tendo os fatos contra ela de que o seu modelo econômico não para de pé, pelo menos não para de pé, quando o assunto é que haja um enriquecimento geral de todos, uma prosperidade geral de todos. Pois bem, o grupo de Milei, imbuído desta tarefa de não só consertar a economia, mas combater todas as falácias da esquerda, resolveu criar o Foro Alberdiano Internacional, com uma proposta ainda mais audaciosa: formar os líderes políticos do futuro, criando efetivamente uma ferramenta de geração de bons nomes, de políticos liberais minarquistas austríacos, diga-se de passagem, para que no futuro não faltassem políticos corajosos e políticos intelectualmente aptos a manter a mudança que ora estávamos estruturando na Argentina. Pois bem, pessoal, as teses austríacas econômicas se mostraram tão fortes que o nosso roteiro inicial, que deveria levar 3, 4 anos, se mostrou mais urgente do que nós imaginávamos. Eu fui convidado inicialmente para assumir a cátedra de economia austríaca dentro do curso de formação política liberal minarquista, baseada naquele que deu nome ao foro, Juan Bautista Alberdi, um dos primeiros verdadeiros liberais minarquistas de nossa América, expulso, na verdade expulso por si mesmo, porque senão seria morto e perseguido pelo Juan Manuel de Rosas, aquele que tomou o poder, que ficou no poder logo após a independência da Espanha. Pois bem, não estou aqui para contar história, mas estou aqui para convidá-los a, acima de tudo,
se engajarem na luta pela liberdade. Você pode não entender profundamente por onde caminharemos, nós, o Foro Alberdiano Internacional aqui no Brasil. Mas eu digo para vocês, nós faremos um trabalho de formação de indivíduos que queiram lutar pela liberdade desta nação, que ora se vê num ponto de quase sem volta, frente a um totalitarismo que, na Venezuela, vai ser muito difícil e não vai ter como fazer isso por vias democráticas, como foi feito na Argentina. E nós, no Brasil, urgimos formar pessoas, trazer pessoas para o foro, de tal forma que nós possamos lutar juntos por um Brasil, por uma sociedade mais livre, sem intervenções estatais. Eu fui convidado para assumir a cátedra do Foro Alberdiano, mas logo de cara notaram que eu poderia servir de forma ainda mais ativa. Por isso me convidaram para ser embaixador geral no Brasil, formando novos núcleos em várias regiões deste grande país que é quase um continente. Pois bem, formar pessoas não é tão fácil. Nós temos aí pessoas imbuídas de fazer um belíssimo trabalho, capitaneadas pelo James Benson, que está tomando conta de todo o estado mineiro, no sentido de organizar macro-regiões chamadas de províncias, que terão seus embaixadores provincianos. Assim como já fizemos no estado de São Paulo. Temos pessoas como, por exemplo, o Rodrigo Duque, presidente do ProArma São Paulo, na região leste paulista. Temos o Bruno Musa, economista austríaco, na província de toda a região de Campinas e adjacências. Temos João Pedro Pugina, na província do Oeste Paulista. Temos o Paulo Milrel, na província Centro Paulista. Temos João Paulo Biagi, na província Norte Paulista. E, obviamente, temos o Gustavo Araújo, na província da região metropolitana de São Paulo. O mesmo estamos fazendo nas regiões mineiras, com o James à frente da região metropolitana de Belo Horizonte e nossos demais embaixadores de província, dentre eles o Altivo Duarte, que é vice-prefeito em uma cidade mineira pelo Novo, o Luiz Feijoli, empresário, uma pessoa que está ativamente lutando no campo do empresariado, do empreendedorismo, o Igor Marques, também fazendo o mesmo. E ainda falta várias províncias para serem assumidas. Nesse momento, o Foro pediu para que nós fizéssemos uma pausa nas nomeações, porque nós vamos criar um roteiro de formação em economia e em ciências políticas, de tal forma que nós tenhamos efetivamente líderes preparados intelectualmente e combativamente para lutarem de forma vencedora nos campos tanto político quanto filosófico-doutrinários de nossa sociedade. Quero agradecer essa oportunidade, dizer que vocês vão ter uma tarde maravilhosa, ao lado de pessoas que eu admiro muito, como o Cláudio Caivano, que está fazendo uma luta muito forte. E aí, Cláudio, um grande abraço para você, espero que você tenha sucesso em liberar os presos políticos, né, de uma falsa acusação de golpe de Estado, né, do 8 de janeiro. Temos o Christopher Laguna, que está presidindo o Novo no estado de Minas Gerais e está fazendo todo um apanhado para tentar viabilizar a campanha, a presidência do governador de Minas, do Zema, do Romeu Zema.
Eu devo lembrar que o foro não está partidário de lado algum. O foro está aqui para apoiar e dar fundamentação teórica para quem realmente quiser lutar no flanco da liberdade. Mauro Mendonça. E, por fim, meu querido amigo, irmão, Paulo Cogos, um membro graduado, né, que hoje já não falamos membro graduado do Instituto Liberal da Alta Noroeste, uma vez que já existe a Confederação dos Institutos Liberais Minarquistas aqui no estado de São Paulo, ou seja, um membro graduado da Ordem dos Cavaleiros da Liberdade. Espero que vocês aproveitem muito o evento de hoje. E quem quiser saber mais sobre o Foro Alberdiano Internacional, tenho certeza que o James vai poder receber os primeiros contatos e encaminhá-los a mim. Muito em breve, o curso de formação em Ciência Política Liberal estará habilitado para brasileiros poderem fazer, assim como o curso de Economia Austríaca, e cada um desses degraus que nós venhamos a galgar intelectualmente e academicamente, nós vamos crescendo dentro da hierarquia do foro. Quero agradecer muito a todos, quero que vocês tenham uma tarde profícua de conhecimento e de network. Muito obrigado, em nome do Foro Alberdiano Internacional, eu me despeço, torcendo para que 100% de nossa audiência hoje aí saia motivada a não desistir da liberdade. Abraço a todos. Até mais. Para quem não conhece o Daniel Fraga, ele foi um dos maiores disseminadores da liberdade na história do Brasil, como também o primeiro a falar sobre Bitcoin, não apenas falar, né, mas ele mostrou como que a gente consegue se defender da gangue do Estado através dessa tecnologia. E eu considero ele a primeira etapa, a primeira era da liberdade no Brasil. E eu colocaria o Foro Alberdiano como essa segunda, como uma passagem para uma segunda era. O Foro Alberdiano ele tem o objetivo de ser o contraponto ao Foro de São Paulo, mas não somente isso, também a ser uma reestruturação do Mercosul. Então, todo mundo sabe que o Mercosul não funciona, ele já é uma organização da esquerda, que já é dominada por eles. Então, é muito mais fácil construir uma terra plana, que simplesmente você começa a construir as colunas, é muito melhor do que pegar uma casa onde é cheia de problemas e você começa a tentar consertar, vai gerar muito mais gasto do que começar do zero. Do foro. Esse é o objetivo do foro, e a gente trabalha para fazer conexões, trazer tanto o setor privado quanto o setor público para uma organização que deixe mais forte a nossa estrutura de base do libertarianismo. E eu queria chamar para o palco o Igor Marques, que é o embaixador do Leste, região Leste, aqui de Minas Gerais. E o Altivo ele atrasou um pouco, daqui a pouco ele chega. O Fejoli, infelizmente, não pôde vir, ele perdeu o voo. Mas aí eu gostaria que o Igor, enquanto isso, falasse um pouco sobre sua região, os problemas que ele enfrenta no momento, como que é a situação de lá, os planos para o futuro e como que vai ser esse trabalho dele pelo foro no Vale da Jequitinhonha. Uma boa tarde a todos. Ao James, ao Foro Alberdiano e ao evento realizado pela Confraria Libertária, para estarmos aqui como embaixador de província do Foro Alberdiano, falando um pouco de como essas questões dos princípios do foro pode impactar, de fato, a nossa região. Vamos começar do seguinte ponto. Historicamente, desde que somos um país em que temos na nossa sociedade enraizada princípios que libertários nunca foram, de fato,
princípios voltados para a liberdade individual, nós temos uma dificuldade grandiosa em termos uma sociedade livre. Isso eu digo de fato de onde eu venho, para conseguir estar aqui nesse momento, dando esse primeiro passo, que é representar uma população, uma região que, com o tempo, está sempre presa na mão do Estado, é algo, uma pequena revolução que começamos. É um pequeno passo que devemos deixar para que possamos atingir mais e mais pessoas, que essas pessoas possam acreditar que sair do comodismo, que bater de frente com o sistema, que transformar uma sociedade através de méritos é possível. Esse é a primeira mensagem que eu deixo como o representante não só do Foro Alberdiano, mas do Vale de Jequitinhonha, de Araçuaí, que é uma região hoje que tem uma grande oportunidade de conseguir um desenvolvimento sustentável, de conseguir atingir um patamar de desenvolvimento, não só econômico, mas desenvolvimento do indivíduo grande, através dos investimentos que vêm chegando em nossa região, através desses princípios que precisamos, de fato, levar a cada indivíduo. Dessa forma que eu quero agregar os princípios do Foro Alberdiano com essa realidade, que é colocar as ideias no coração, na mente de cada um, para que mais e mais pessoas possam estar juntos nesse projeto, buscando crescimento, buscando colocar em prática. Ser linha de frente nesse momento é fazer com que eu consiga, em cada ali representada, conseguir fazer um representante, conseguir fazer uma pessoa acreditar que o que hoje acontece na Argentina pode não só acontecer no Brasil no geral, mas em cada uma das suas cidades, onde nós iremos conseguir realmente construir o nosso alicerce, dar a nossa base para que possamos realmente desenvolver de forma sustentável. Não acontecer como aconteceu no Brasil, que tivemos um levante com o Bolsonaro, mas que durou apenas 4 anos, com o Milei, e o que vem após o Milei. Essa que é a questão. Como chegar em mais e mais pessoas para conseguirmos dar essa solidez ao que estamos discutindo aqui hoje. Aqui eu estou falando de 170 mil pessoas, mas nós somos muito mais do que isso. Mas se eu não conseguir transformar, de fato, essa minha região, essa minha realidade, o que adianta eu pensar em Minas, em Brasil? Eu tenho que mudar essa religião, fazer de princípios uma verdade. É esse que é o meu recado que eu tenho para vocês hoje aqui, nessa palestra, nesse momento. Obrigado pelas palavras. Altivo Duarte, pode vir para o palco. Gostaria que você falasse um pouco sobre sua região, também os problemas que você enfrenta no dia a dia. Beleza. Eu vou pôr o cronômetro aqui para não passar muito tempo e ser maçante, mas eu não gosto de ficar fazendo contexto, que isso acaba virando autopromoção, depois passo meu WhatsApp, a gente pode conversar para falar
quem eu sou, de onde que eu venho e tudo mais. Seja bem-vinda. Mas, basicamente, antes da eleição, estava em casa, 15 dias antes da eleição, fui convidado para ser vice-prefeito, entramos numa campanha, não pegamos fundo partidário, fizemos vaquinha, gastamos R$47 mil, disputamos contra campanha milionária, no final das contas, ganhamos com 42% dos votos, usando basicamente rede social e andar na rua pedindo voto, né, encontrando as pessoas numa cidade de 32 mil habitantes, que é Pompéu, que é o centro-oeste de Minas. Isso me tornou político. Então, falou, não era político, agora sou político, também não tenho vergonha de falar isso, também não tenho vergonha de falar que político não resolve a vida de ninguém, até mesmo porque a gente tem um forte incentivo para tomar a decisão errada, pelo fato da gente não ser movido a lucro. Então, é impossível tomar uma decisão onde eu estou hoje, porque eu não sei se ela vai dar certo, se ela vai dar errado, se ela vai ser eficiente ou não. Então, eu vou errar em todas as minhas decisões, aceitei isso, beleza, mas é muito melhor do que o que tinha lá, que era um político corrupto, e a outra opção era um perdulário que devia a cidade toda. Peço desculpa pelo atraso, mas eu tive um problema pessoal, que né, familiar, e família era mais importante, então, desculpa pelo atraso. Basicamente, entrei também, por acaso, no Foro Alberdiano, conheci o James, mas que é uma pauta que interessa muito, é uma pauta que está na moda, mas ela pega em 2 pontos que é importante. Vida intelectual e mudança política e busca pela verdade. O Milei está fazendo lá na Argentina uma coisa muito simples, que é a mesma coisa. Passou a campanha, né, e o período anterior dando aula, explicando o que funciona, o que não funciona, falando sobre liberdade, falando sobre libertarianismo, né, combatendo o socialismo. E aí a primeira parte de toda a aula é teórica, agora ele está na parte prática. Está mostrando, ó, tá vendo? Fazer assim dá certo. Todas as vezes que foi feito deu certo, socialismo todas as vezes que foi feito deu errado, né? Então é uma aula para quem já repetiu, tomou bomba. Na minha época chamava Mobral, né? Não sei como se vocês lembram disso. Ele está fazendo lá um Mobral, né? Repetiram, erraram, ele fala de novo, explica, agora está mostrando na prática. Talvez assim, né, mude alguma coisa. Outra coisa que ele está fazendo também é uma mudança política e cultural, né, de ser aguerrido, combater os socialistas, porque, como a gente sabe, todo socialista é agressivo em potencial. Então, se ele não vai te matar agora, é porque ele não tem condição, mas vai te matar à frente, então não tem muita opção. Não dá para ficar negociando, trocando favor, vamos achar aqui a melhor posição. E, igual todo país, tem lá, né, um centro de interesses, os políticos, os empresários, né, que se apadrinham do poder, e ele está conseguindo mostrar resultado, né? Então, o que eu acho importante? Foro Alberdiano tem esse objetivo, mostrar, divulgar, né, ensinar as ideias de liberdade. Basicamente, eu nunca tive contato nenhum com isso, né, na escola. Acho que a maioria, né, independente da idade, fica surpreso quando lê as 6 lições de Mises, né, e fala assim, nossa, que coisa incrível, por que ninguém nunca me falou isso antes? Ou por que estavam me escondendo isso? E aconteceu comigo, a mudança foi que eu entrei no IFL, Instituto de Formação de Líderes, que, na verdade, né, surgiu para esse lado econômico, mas que abriu todo um campo de vida intelectual. E, mais importante de tudo, é entender que todas essas questões são morais, né? E que no Brasil o oposto de moral não é amoral, né? É Alexandre de Moraes, né? Então tem moral e morais como oposição, como antônimo. Então, basicamente, não tem jeito de fugir disso. A gente vai ter que, né, igual estou lá na política, você tem que atuar para tentar diminuir, enxugar, lutar contra... Com 28 dias de governo, já tive proposta de R$1 milhão de propina. Era só comprar um terreno de 5 milhões, eu e o prefeito ganhavam R$1 milhão. Então, é muito fácil ganhar dinheiro, proposta
tem uma palavra mágica que eles falam muito agora, que é estruturar a campanha. Não, nós vamos ajudar a estruturar a sua campanha. Não, me ajuda aqui, depois eu arranjo um jeito de patrocinar a sua campanha. E como a gente teve a sorte de que ninguém queria coligar com o prefeito, com o Kennedy, que é um garoto novo, tinha perdido para vereador na eleição passada, então o pessoal não queria ele de vice, nem de prefeito, ele queria ser candidato a prefeito, então ninguém coligou com um partido novo lá, então fomos na cara dura, sem dinheiro, e eu entrei nessa também porque eu tinha filiado há muito tempo lá pela internet, nem lembrava direito que eu era filiado, inclusive eu estava devendo o partido, né? Na hora que ele me convidou, eu falei, não, deixa eu pagar aqui minha dívida, que agora eu lembrei que eu tinha essa dívida. E aí foi uma sorte. A gente não tem rabo preso com ninguém, não deve empresário, então está uma maravilha. Não tem que dar cargo para ninguém. Isso faz diferença mesmo. Apesar disso, é um grande problema. E Pompéi é uma cidade que elegeu o Lula e o Zema. E eu tenho muito orgulho de falar isso, porque pelo menos lá o pessoal decide, não é igual os isentões, né, que a gente tem aí no país, que eu acho que são os que verdadeiramente elegeram o Lula. Então, lá em Pompéi tem um esquerdismo muito forte, e a direita lá tradicional, a cidade agrícola, mas não, pelo menos lá não tem os isentões, que eu acho que já é uma grande vantagem. E o que mais me surpreende nisso tudo é que eu ficava achando muito estranho como que o pessoal vivia na época da ditadura militar e fala assim, era tudo bem, era tudo tranquilo, tinha paz, não tinha assalto, tinha vida normal. Eu falei, mas como que pode? Na minha cabeça não batia. Hoje eu vejo que é verdade, as pessoas vivem no dia a dia aí, estão vivendo uma ditadura, nem sabem que estão vivendo, estão tranquilos, você ainda fala, isso aí é um absurdo. E a gente está vivendo a ditadura e vai só piorar, então a gente precisa saber disso, da mesma maneira que a gente precisa saber que é inevitável que o Estado vai acabar, porque, para mim, depois do surgimento do Bitcoin, o Estado vai se implodir, então é inevitável, né? Então a gente tem que se preparar para esse momento. A solução é individual, ele vai acabar. Então vamos nos preparar, vai acontecer há muito tempo, mas nós vamos ficar sobre a ditadura do Alexandre de Moraes e do Lula, até um fagogitar o outro. E que, para mim, né, é muito fácil de... Porque, para mim, era muito fácil de distinguir, né? Qual que é a diferença do crime organizado e do Estado? Para mim, era só o ordenamento jurídico. Hoje, eu já tenho mais dificuldade, agora eu tenho mais dificuldade de entender qual que é a diferença de um para o outro. Então, muitas vezes, a gente vai ser obrigado a comprar o gás, né, que é o gás registrado pelo tráfego. Muitas vezes, a gente vai conviver com absurdos, né, no nosso dia a dia, na nossa rua, no nosso beco, e vai ter alguém, né, algumas pessoas que vão ter o poder de mudar isso lá. E hoje eu sei que não sou eu, né, não estou na linha de frente, mas isso não é bem uma escolha, você acaba sendo levado para isso, que eu acho que foi o que aconteceu comigo lá atrás, mas o meu problema é só resolver prefeitura, né, coisa de prefeitura. Mas qual que é o ponto? Qual é o ponto fundamental? Não tem saída fora da mudança cultural, e aí eu quero tocar num ponto fundamental, se todo mundo puder ler Olavo de Carvalho, A Teoria dos Quatro Discursos, que ele fala sobre Aristóteles, é um livro pequenininho, fininho, lê em um dia, só que é genial, porque ele pegou Aristóteles, que tinham 4 livros, e que ninguém nunca tinha parado para pensar, e foi o Olavo que captou isso, que os livros não eram 4 livros separados, eles eram volumes, eles eram uma sequência, eles faziam parte de uma coisa só, e que eles tinham uma ordem. É a poética, é a retórica, é a dialética e a lógica. O que é importante disso? Eu imagino que o Aristóteles, na época, assistindo os debates lá, ele devia achar estranho, né, uma plateia ser convencida de uma coisa que ele sabia que era uma mentira.
Falei, mas como que pode? Usou todos os argumentos lógicos, estava muito claro, e mesmo assim a plateia escolheu a outra opção. E eu acho que é o maior erro nosso. Tem gente que fica, né, no Twitter falando assim, mas não tem lógica, mas eles não conseguem, eles não entendem de matemática, eles não entendem o óbvio. É porque a gente está brigando lá na lógica, no último lugar. E a esquerda, que foi muito mais esperta, ganhou 99,9% do primeiro lugar, que é a poética, que cria o imaginário, que cria a cultura. E eu posso falar isso com propriedade, porque eu tive uma galeria de arte, 100% dos meus artistas eram esquerdistas, e meus clientes, uns 90%, e tinha uns 10% que não sabia, né, eles estavam completamente perdidos, mas meu objetivo era atender os clientes e paciência. Mas eles dominaram a cultura, dominaram, então eles criam o imaginário. E a retórica, que é o segundo lugar, segundo o Olavo, ela serve para fazer alguém agir. Ou seja, eu posso ler um livro, eu posso ver um filme, e eu não necessariamente preciso agir. Eu vejo um filme de guerra, eu não preciso sair atirando em todo mundo, né? Eu leio um livro sobre suicídio, eu não vou lá e vou me suicidar. A retórica é o contrário. É quando você, através de argumentos, convence alguém a fazer alguma coisa, mas, para isso, você tem que entender do imaginário que está por trás. Parou de rodar aqui. Passei estou caminhando para o fim. Então, qual que é a questão? Né? E depois tem a dialética, né, que é um discurso que não é para uma plateia, a retórica é para a plateia, e a lógica que é para fazer a verificação. Pô, isso se aplica, isso é verdade, né, ou não, de uma forma mais matemática. E também não existe duas lógicas. Né? Tem gente que fala, a lógica do fulano é diferente. Não, existe uma lógica, que é um método, um processo, que é exatamente para verificar isso. Onde que a gente perde? A gente perde na poética. Então, a gente está completamente fora desse setor, e quando chega uma eleição, a esquerda precisa de 45 dias para tocar o coração, jogar aquela picanha e cerveja, ou fazer uma campanha mais emocional, né, a esquerda festiva ali, e as pessoas saem de casa, vão lá e votam na esquerda. Então, não é só dinheiro. Dinheiro é importante. Eu falei isso porque eu ganhei sem dinheiro. Não é só dinheiro. E qual é a questão nossa? Ela é cultural, que não é só um livro de economia, né? Passa por filmes, livros de literatura, passa pela vida intelectual, a Bíblia. Né? Por exemplo, eu leio a Bíblia, para mim, ela é mutatis mutandis, né? Tomando as devidas proporções, ela é um manual de vida intelectual. Né? Cristo como o Logos na Terra, então, né, é a verdade. Então, nós vamos buscar a verdade. Existe uma verdade, não existem várias verdades. Então, todos esses livros, esses filmes, eles vão criar nosso imaginário. E aí, a gente vai conseguir atuar na retórica, que é de falar, convencer as pessoas a agirem. Então, é o único jeito de resolver. Já prevendo isso, a esquerda já está no segundo, já está lá na frente, que é melhor calar. Então, a gente nem começou a ganhar o debate na poética, eles não querem deixar a gente falar para não ter oportunidade e nem o risco da gente convencer as pessoas a agirem diferente. Então, por que o foro alberdiano é importante? Por que eu escolhi? E por que eu acho que é a saída? Se eu não tenho poder de mudar a situação, se eu não posso impedir na prática, né, os desmandos, o arbítrio, o dirigismo que a gente está vivendo, eu posso convencer as pessoas, eu posso entregar livros. Então, vai lá ler as 6 lições, vai ler a Anatomia do Estado, vai ler o que o governo fez com o nosso dinheiro, vai ler a Bíblia, vai ler, enfim, vai ler literatura, porque aí sim eu consigo ter uma força exponencial. Então, eu entendo que é esse que é a força do foro alberdiano, é isso que eu quero fazer na minha região, além de
de estar lá atuando na vida pública, né, na prefeitura, de novo, tomando decisão errada e tentando enxugar. E é coisa simples, né? Por exemplo, eu virei secretário, eu sou secretário de Obras, Infraestrutura, Planejamento Urbano, Manutenção Urbana. Pompéu é tão estatista que nem a máfia do lixo entrou lá. Então, eu estou com lixo, estou com esgoto que não está com a Copasa, então eu cuido de uma oficina, cuido de um posto de 150 veículos e o trânsito. Ainda sobrou o trânsito lá, não joga para mim. Uma coisa simples. Em 6 meses, a gente economizou só de peça e serviço R$1.200.000. Então, e a frota rodando. Quando a gente recebeu, ônibus escolar, por exemplo, tinha 22, só 6 que rodavam. Então, assim, esse dinheiro só ia para um lugar, com certeza não era para os veículos, nem para as peças, né? E estamos enxugando. A gente estava no limite prudencial, nós já só falta dezembro, a gente melhorou todos os meses do ano, só falta dezembro, que tem o 13º, para sair do limite prudencial, que é ter a folha de pagamento acima de 51,3%. Então, só falta um pouquinho em dezembro, diminuindo o gasto, apertando o cinto, fazendo as mesmas coisas que eram feitas ano passado, sem aumento de imposto. Então, assim, mesmo com as decisões erradas, eu posso, no meu microambiente, né, naquele lugarzinho que eu estou, que vocês vão estar no dia a dia, fazer uma melhoria nesse sentido. E, em paralelo a isso, o Foro Oberdiano tem essa função de mostrar essas coisas, de passar a ideia, de mudar a cultura, porque aí é inevitável. Essas pessoas vão começar a agir, o debate vai entrar num nível mais elevado da dialética, da lógica, e aí sim a gente pode dizer que vai viver numa sociedade mais livre e isso vai gerar prosperidade. Então, queria agradecer, né, a audição de vocês. Obrigado, e fico à disposição depois para dar mais detalhes, para contar a história toda. Obrigado. A gente vai dar uma pausa para coffee break, quem quiser se servir ali fora. Aí, daqui 10 minutinhos, a gente continua com as próximas 2 palestras.